Bom, enquanto a gente acompanha ali a CPI da Covid, né, vamos falar da vida prática das pessoas, né? Afinal de contas, a situação ainda é muito complicada em nosso país. E vamos começar, doutor Álvaro, falando sobre vacina. Afinal de contas, muitos estados brasileiros não estão com a segunda dose. E aí pode ser atrasado aquele prazo, né, que os laboratórios indicam depois que você tomou a primeira dose. Que efeito prático isso pode ter, doutor Álvaro? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia para os nossos ouvintes. Olha, Barão, a gente tem que pesar numa balança, né? Porque a maior parte dos estudos de vacina, eles foram desenhados com 2 doses. Mas alguns resultados parciais de análise de algumas das vacinas, especialmente a vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca, mostram que com a primeira dose eu já tenho um impacto muito grande do ponto de vista de redução de forma grave de doença, redução de internação. Então, aí você pode falar, poxa, mas esses estudos não foram publicados, foram estudos observacionais, feitos ainda fora do Brasil, ainda tem a questão das variantes, mas numa balança, especialmente a vacina da Pfizer, esse atraso na segunda dose, assim, o prejuízo disso, o benefício pode ser muito maior do que o prejuízo. Obviamente, é importante ter a segunda dose. Então, a discussão é ter mais vacina, ter a primeira dose, atrasar a segunda, mas fazer a segunda dose. Então, é a discussão dentro do contexto que a gente vive. Quanto mais pessoas a gente vacinar nesse momento, quanto menor a taxa de internação, diminuição de óbito, no contexto da pandemia, é mais importante na balança esse peso do que seguir estritamente o tempo da segunda dose. Doutora Álvaro, antes de saber desse índice de mortes, né, que caiu bastante depois da administração total da vacina, eu queria repassar para o senhor uma pergunta do Valdemar, nosso ouvinte, ele acabou de mandar, ele diz assim, doutor Álvaro, eu tomei a primeira dose da vacina no dia 19 de abril, eu vou tomar a segunda dose no dia 12 de julho. Eu posso tomar a vacina da gripe nesse intervalo? Pode, ele provavelmente deve estar falando da vacina da AstraZeneca, né, que é a vacina que tem um intervalo de 12 semanas, aí de 3 meses, tanto que ele respeite os 15 dias de intervalo. É importante, sim, ter essas 2 vacinas, elas são importantes nesse momento do ano, no outono e inverno, para prevenir infecção respiratória. Então, tendo um intervalo de 15 dias, nenhum problema. Lembrando que a vacina da gripe é uma vacina segura, pouco reatogênica, vacina de vírus inativado. Então, não é para ter medo de tomar as 2 vacinas, é só respeitar esse intervalo. Então, falando sobre as mortes, doutor, de enfermeiros, né, profissionais da saúde, depois da aplicação das 2 doses, o que a gente tem de resultado até agora? É bem interessante, Carla, lembrar que os profissionais da área da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, acho que as pessoas esquecem disso, né? Às vezes, Carla, na maioria dos cenários, eles ficam em contato com o paciente muito mais do que propriamente os médicos. Eles estão ali fazendo medicação, olhando esses pacientes, então o risco de exposição é muito alto. E quando a gente fala numa população que tem um risco muito alto de exposição ao vírus, que você diminuiu a taxa de mortalidade depois da administração das vacinas, isso é um outro resultado positivo para a gente comemorar com relação à eficácia dessas vacinas. Então, e também temos que comemorar que toda vez que a gente perde um profissional da área da saúde, está perdendo ali pessoas da linha de frente. E é difícil ter essas peças de reposição exatamente no momento mais crítico. Não é fácil cuidar desse paciente, precisa ter um treinamento, uma capacitação. Então, para a gente ver qual a importância aí dessa diminuição de mortalidade nos profissionais de saúde que já foram imunizados. Doutor, muita gente falando sobre terceira onda, né? Essas ondas que vêm e voltam, você não sabe exatamente em que tsunami você está nesse momento. O que é possível fazer para evitar essa tal terceira onda, doutor Álvaro? Olha, toda vez que a gente fala de onda, ficam falando que os infectologistas são os seres mais pessimistas do mundo. Mas a questão é a gente avaliar todos os fatores que podem propiciar para ter uma terceira onda, e esses fatores são vários, Barão. A questão do inverno, a questão das variações genéticas, e 2 fatores, esses fatores são difíceis da gente conseguir intervir, né? Claro que se eu diminuir a circulação de vírus, controlar melhor, ter mais isolamento, respeito da população, eu vou ter menos seleção de cepas com potencial de serem mais graves e mais transmissíveis. Mas os 2 fatores que a gente tem que colocar aí na balança para poder diminuir a chance dessa terceira onda, ou se ela acontecer, Barão, ser uma ondinha pequenininha, não precisa ser uma onda, um tsunami, né? Eu vacinar mais rapidamente a população. Então, essa estratégia do Ministério, talvez, de ampliar essa questão da primeira dose para tentar vacinar o máximo de pessoas é importante e, paralelamente, as pessoas colocarem na cabeça de que a situação ainda
é grave e que eu tenho que usar máscara, eu tenho que distanciar. A gente fica com um pouco de medo, Barão, essa questão da flexibilização que começa em alguns estados do Brasil, da população achar que está tudo tranquilo, que os hospitais estão vazios, que não tem mais Covid, e realmente desobedecer essas práticas. Eu não falo só a questão de uso de máscara, não. Exatamente o que as pessoas fazem no final de semana, o que as pessoas fazem com relação a aglomerar, encontrar outros familiares ou amigos, isso ainda não é momento da gente fazer. E sabe, Barão, que na última semana, que a gente teve essa melhora nas últimas semanas, a gente já vê alguns hospitais aqui em São Paulo um aumento discreto de casos, então a gente tem que olhar com muita atenção para os marcadores de casos e mortalidade nas próximas semanas. Doutor, com relação aos grupos prioritários, as pessoas que pertencem aos grupos prioritários, como é que elas devem proceder a partir de agora? Essa é uma dúvida que todo mundo está tendo, Carla, que agora as populações, comorbidades, os hipertensos, diabéticos, as pessoas que têm problemas crônicos. Então, primeira coisa, você vai ter que ter algum relatório médico dizendo que você tem aquela doença ou alguma forma de você poder comprovar que você, por exemplo, você é um diabético, você toma insulina, toma algum remédio para controlar a sua glicemia. Então, no momento que você, como população prioritária, tiver indicação de tomar a vacina, tem que ter uma forma que você mostrar, realmente comprovar a doença que você tem, porque senão todo mundo, nesse momento, pode falar, eu tenho uma doença tal, quero tomar a vacina. Então tem que ter uma comprovação desse cenário. E cada estado do Brasil está tendo uma política de agendamento, de marcação, então você tem que ficar atento com relação a cada estado, qual é a política, qual que é o planejamento de tomar essa dose da população de comorbidades e qual é a documentação, se você tem que entrar em algum site, fazer um pré-cadastro. Então, vale a pena você consultar isso no estado que você mora com relação a essa parte de qual é o momento e qual é a documentação que você tem que ter. Bom, amanhã eu vou tomar minha segunda dose aqui da Pfizer. Dizem que a segunda dose dá algum tipo de efeito colateral depois, né? Muita gente que tomou aqui. Então, estou na expectativa para saber se eu vou ter algum efeito colateral. Não vai doer absolutamente. Não é doer, né? Se vai ter algum tipo de reação. Tomara que não, né, doutor? Se da última vez só aquela dorzinha de leve no braço, né? E mais nada, né? Acho que não vai ter nada, não, né? Não vai ter nada, Barão, você é forte. Não vai ter nada com você. Barão, olha só, isso é até importante falar. Quando você faz a segunda dose, o que pode dar um pouco de dor no lugar, um pouco de fraqueza, às vezes não dá nada. Eu quando eu tomei a segunda dose, eu senti um pouquinho mais de dor depois que eu apliquei, mas nada que vai prejudicar de você estar todos os dias aqui na rádio falando, vai estar firme e forte amanhã. Não vai meter o atestado não, Barão, você já viu. Atestado médico, pode mandeta aqui, atestado médico. Ô doutor, vale a pena trocar o lado que tomou a dose? Eu tomei a primeira no esquerdo, vale tomar no direito ou não muda nada? Ao gosto do freguês, o que você achar melhor. Tem gente que prefere fazer no outro braço que não escreve, para não prejudicar, só fazer alguma atividade, mas isso não é regra. Então, doutor, nada de atestado para o Barão amanhã? Não vou dar atestado para o Barão. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor, até a próxima, hein? Gente, ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.